gratidão e louvor, ó Senhor. Teu povo vem bendizer teu santo nome, cantar o teu grande amor, ó Senhor. Tua bondade e misericórdia sempre a nos seguir de dia e de noite, com gratidão e louvor, ó Senhor. Teu povo vem bendizer teu santo nome, cantar o teu grande amor, ó Senhor. Tua bondade e misericórdia sempre a nos seguir de dia e de noite, por tua palavra tudo novo então se fez. Nossa vida em Cristo faz sentido outra vez. Isso é graça de Deus sobre nós, revelada em Cristo Jesus. Tua graça sem fim sobre nós, tua bondade e misericórdia sempre a nos seguir. Com gratidão e louvor, ó Senhor. Teu povo vem bendizer teu santo nome, cantar o teu grande amor, ó Senhor. Tua bondade e misericórdia sempre a nos seguir de dia e de noite, por tua palavra tudo novo então se fez. Nossa vida em Cristo faz sentido outra vez. Isso é graça de Deus sobre nós, revelada em Cristo Jesus. Tua graça sem fim sobre nós, tua bondade e misericórdia sempre a nos seguir de dia e de noite. Isso é graça de Deus sobre nós, revelada em Cristo Jesus. Tua graça sem fim sobre nós, tua bondade e misericórdia sempre a nos seguir. Amém.
Irmãs, vamos abrir, quem está com a Bíblia, que puder abrir a palavra lá em Filipenses. Vou ler um texto com vocês, em Filipenses 4, de 10 a 20. Filipenses 4, de 10 a 20. Achei bem oportuna essa palavra e é muito profundo o que Paulo diz aqui. Nesse contexto, ele estava preso, né? E ele recebeu uns donativos dos irmãos e aqui ele agradece. Diz assim a palavra, a partir do 10, 4, 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais, antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, o nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. E mais aqui, nós entendemos que Paulo, né, de acordo com o que ele escreveu aqui, ele não sabia estar contente em toda e qualquer situação, mas ele aprendeu, né? Aqui nós acompanhamos na palavra que ele aprendeu, ele não sabia viver dessa forma, na escassez, né, na abundância, mas ele diz aqui que ele aprendeu, né, a viver contente nessas situações. Tem pessoas que, quando ela está passando por dificuldade, irmãos, ela reclama, ela murmura, e há outras que pode estar passando por a dificuldade que for, mas ela coloca a sua vida diante de Deus e ela consegue, apesar das circunstâncias, estar contente. Não é fácil, porque a vida não está fácil, né? Nós aprendemos a vivermos contente em toda e qualquer situação, é estarmos aos pés do Senhor mesmo, só Ele para nos capacitar a isso. Então, não precisa me responder, né? Será de qual lado que nós estamos, né? As pessoas murmuradoras, reclamam de tudo. Quando tudo está bem, mil maravilhas, mas quando tudo está mal, a gente se abate muito, o que é natural, né? Mas nós devemos colocar diante de Deus as nossas vidas, que independente das circunstâncias, o contentamento tem que estar ali, irmãos. Porque aqui, como Paulo escreveu, agora desculpa. Alegrei-me sobremaneira no Senhor. Ele alegrou no Senhor, né? Então, a nossa alegria tem que estar no Senhor. Ele que brota essa alegria, esse contentamento no nosso coração em tempos difíceis.
De repente, o relacionamento familiar, um filho que não está, que está desobediente, né? Um filho que está passando por problemas. Isso tudo afeta a gente, de fato afeta, mas nós devemos colocar diante de Deus, para que esse contentamento, independente das circunstâncias, a paz que excede todo entendimento, possa estar repousando em nossos corações. Em quais circunstâncias, irmãs, precisamos descansar em Deus? Cada uma sabe, né? Quais circunstâncias da sua vida você tem que descansar em Deus? Olha, nessa situação é difícil descansar, né? Você sabe, eu sei da minha dificuldade, aonde que eu não consigo, muitas vezes, descansar no Senhor. E o que que a gente tem que falar? Tem que orar a Deus e pedir para Ele nos ajudar, nos auxiliar nisso, né? Colocar no nosso coração. Então, cada uma sabe qual a circunstância da sua vida em que não consegue descansar no Senhor, mas nós precisamos, tá? Quando ele diz assim, tudo posso naquele que me fortalece, Deus dá força para suportar as situações, tanto boas quanto ruins, né? Junto com as provações, ele manda, né? A força, né, que nós precisamos para suportar. Aqui ele diz que ele tanto sei, no versículo 12, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Ele diz aqui que em tudo, em todas as circunstâncias, ele tem experiência, tanto de fartura quanto de fome, assim de abundância como de escassez. Daí ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. E o nosso contentamento, onde está, irmãos, né? A nossa gratidão, a nossa generosidade. Aqui, os filipenses, eles eram muito generosos, né? Generosos nos donativos que eles mandavam. Muitas vezes, não financeiramente, mas com algo, com uma palavra, com uma oração, nós podemos contribuir com uma irmã que está passando por um momento difícil na vida dela, né? Eu sei que aqui nesse grupo tem irmãs muito generosas, né? Que o Senhor as preserve e que eu tenho aprendido muito. Então, como está o nosso relacionamento com Deus? Para que haja esse contentamento em nossos corações. Então, irmãs, é isso a reflexão que eu quero deixar nessa noite, né? Que independente das circunstâncias, nós possamos buscar esse contentamento, não nas coisas, mas no Senhor. Amém? Passo a palavra para a Thalita. Boa noite, irmãs. Embora a gente tenha colocado o tema, né? Interessante como a Érica já fez usou até os textos que a gente ia usar, né? Para a gente já estar até familiarizados. Eu estou colocando a tela agora. Eu queria que vocês me dissessem se dá para ver, porque eu não estou conseguindo colocar em apresentação. Nós estamos conseguindo ver? Dá ok. Uhum, dá para ver. Dá. Então, a gente decidiu, né, trabalhar esse tema, contentamento como prática de vida, e a gente sabe que o nosso ano não foi lá, né, digamos assim, com a pandemia desde o ano passado, que parece que é um ano que se arrastou, né, já viraram 2 anos assim, mas a gente tem que se alegrar no Senhor, né, nele que é a nossa segurança, a nossa esperança, né? E sempre temos motivos para louvá-lo, né? Para agradecer, para nos contentarmos. E nós tivemos por base esse livro aqui que eu coloquei aí, né? Que é um livro chamado Contentamento, um estudo para mulheres em todas as idades, da Nancy Wilson. Então, eu vou estar trazendo um pouco umas reflexões que a autora faz, e ela usou exatamente o texto que a Érica trouxe, né? Como a primeira reflexão, que o contentamento ele é um aprendizado, né? Como a Érica falou. Paulo aprendeu a estar contente. Não quer dizer que seja uma coisa simples. A gente acha que, não, ser contente, né? Como se fosse uma coisa tranquila, ou uma coisa de circunstância, né? Você está ou não contente. Mas a gente não percebe que o contentamento pode ser um aprendizado
E como aprendizado na vida, nem tudo é tão fácil, né? Tem gente que tem facilidade para umas coisas, outros para outras, mas é um aprendizado. E ele usou até esse texto, depois eu vou trabalhar um pouquinho mais nele, e eu trouxe algumas reflexões para a gente fazer, assim, né, inicialmente. Vem para cá, tá muito legal. Aprender é mais do que meramente recitar as escrituras. Não, eu aprendi, eu sei esse texto, então tá bom, eu estou recitando, né? Mas não é isso que é o aprendizado. O aprendizado tem a ver você colocar em prática, se apropriar das verdades bíblicas, né? Saber aquilo que, de fato, ser aquilo que tome a sua vida, né? Que a gente, de fato, viva o que a gente fala, né? Ela cita uma definição nesse base. Contentamento é uma profunda satisfação na vontade de Deus. Achei lindo isso. Só que, assim, é lindo, mas é profundo, né? E sem Cristo não há contentamento. Mas através de Cristo, por Ele e com Ele, é que a gente pode realizar essa tarefa, que não é fácil. Então, eu achei interessante essa frase de deixar para a gente pensar, né? A gente mesmo não tem condição. Mas em Cristo, as coisas mudam, né? O primeiro ponto que a autora trata é do contentamento de Deus. E, primeiramente, de Deus como Deus trino, né? Quando ele concluiu a criação, Deus que é o único, que é totalmente perfeito. A Bíblia diz que ele olhou tudo quanto ele fez e diz, está muito bom. Deus descansou do trabalho dele depois que ele olhou e disse que estava bom. E por que isso é importante, né? Assim, esse exemplo de Deus, porque Deus não voltou lá para fazer outra coisa, né? Se a gente olhasse, não, mas ele viu que o homem não estava só e quis fazer a mulher. Sim, mas estava andando no plano dele, né? Fazer o homem e depois fazer a mulher. Mas Deus olhou e não voltou, não, peraí, deixa eu ver se eu mudo aquela montanha de lugar. Não, Deus descansou. E aí nós, assim, quando cada um avalia assim, né? Mas assim, como às vezes a gente fica com o perfeccionismo entrar na gente, né? Não, eu fiz tal coisa, mas não tá bom, eu volto lá, eu vou refazer, porque nunca é o suficiente. A gente precisa tomar cuidado disso, né? O contentamento, Deus olhou para a criação e ficou satisfeito, ficou contente, e Deus descansou. Então, como às vezes a gente não consegue encontrar o descanso que a gente quer, não consegue se satisfazer, estar contente. E em Cristo, Deus está contente conosco. Não por nós mesmos, mas por Ele, né? Por Cristo, Deus consegue estar contente conosco. E ela trata de uma situação, Cristo como perfeito, né? Que é o perfeito, ele também experimentou sofrimento. E então a gente pode concluir que sofrimento e tristeza não é oposto ao contentamento. A gente pode se contentar mesmo no sofrimento e na angústia, né? Se a gente lembrar de Jesus no Getsemane, ele sofreu muito, ele se angustiou, mas mesmo assim ele estava contente e satisfeito com a vontade de Deus, no plano de Deus perfeito de se entregar por nós. Um outro ponto que a gente tem que se agarrar é na própria promessa de Deus. Aquele texto de Hebreus 15 diz, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Essa é a promessa. Nunca jamais te abandonarei. Mas esse versículo começa, seja a vossa vida sem avareza. E o que é a avareza, né? Senão a gente querer o que é do outro. A gente ceder a desejos ilícitos, né? Desejar o que pertence a outra pessoa. Mas se algo não me pertence, eu não devia nem pensar, nem desejar, é do outro. Mas muitas vezes isso vem no nosso coração. E como que a gente pode prevenir, né, que a avareza venha e venha a cobiça de eu querer o que é do outro? Isso cria raiz no meu coração. O versículo responde, eu tenho que contentar com as coisas que eu tenho. E o que nós temos, talvez de mais precioso, né? Segue o versículo. Nós temos a promessa que ele nunca, jamais vai nos abandonar. Então, por essa promessa, isso pode estar no meu coração, o contentamento. Mas falar de contentamento faz a gente pensar no que é o oposto ao contentamento. O descontentamento. E o que seria isso? Né? A autora coloca que é rejeitar profundamente o que Deus está fazendo. É uma ingratidão. E é interessante que a ingratidão tem duas irmãs bem feias também, né? Que é a murmuração
e a reclamação. E se a gente pensar na ingratidão, né, na murmuração, na insatisfação, a primeira que a gente vai lembrar é de Eva, né? Estava no paraíso, tudo perfeito, mas de repente ela ficou insatisfeita de poder ter todas as árvores menos um fruto. Ela ficou insatisfeita, deixou aquilo tomar conta do coração e caiu na desobediência. Pensar em murmuração, como não lembrar do povo de Israel, né? Caminhando, eram escravos não tinham direito a nada, eles estão caminhando em direção à terra prometida, Deus tinha feito tudo, e eu murmuro querendo cebola, eu murmuro querendo... É assim, como Deus detesta, Deus odeia murmuração, né? Se a gente for olhar, né? Vários textos vão dizer isso. Mas o descontentamento vai gerar isso no nosso coração. Só que tem uma coisa importante isso. A gente fala assim, não, eu não estou murmurando, né? Na minha boca não saiu nada, botei uma fita aqui e não saiu. Mas Deus conhece nosso pensamento. A gente não pode fingir que está andando na alegria do Senhor como se Ele não soubesse. E é interessante, se a situação é difícil, situação é estressante, não quer dizer que a minha resposta deva ser ficar estressado. Né? Eu acho que é uma coisa assim, bem interessante. A situação é desesperadora. Então, por que eu tenho que entrar em desespero? Descontentamento, a autora vai colocar, eu achei interessante aqui também, que ela atua em duas áreas. Ou eu sou descontente com o que eu tenho, e aí eu não sei agradecer, ou eu estou descontente pelo que eu não tenho. E aí vai entrar a cobiça, né? A inveja, eu querer o que é do outro. Então, o descontentamento nas duas fases. Ou o que eu tenho, eu não estou feliz com o que eu tenho, ou o que eu não tenho e eu quero. Então, assim, você entender isso, né? E nós vamos depois ter um momento para a gente refletir um pouco. Como que a gente está andando, né, na nossa vida, né? Mas largar o descontentamento seria como se fosse o primeiro passo. Mas a gente precisa largar o descontentamento e aprender e encontrar o contentamento, né? E eu vou até pular um pouquinho aqui, eu quero falar de uma coisa, já que a gente está trabalhando, que eu falei da questão da cobiça, eu quero trazer a inveja primeiro, né? Que quando a gente fala da inveja, querer o do outro, né? A inveja é interessante assim, mas eu queria que ficasse muito claro. Aqui é para a gente estar avaliando a gente, né? Não trata de eu pensar aqui, a Érica é isso, a Nise é aquilo, a Miriam pensa... Não, a Bíblia tem vários textos que falam para a gente se avaliar, né? Já tem texto que fala que ele está em pé, veja para que não caia. Pode ser que em determinada área da sua vida, para você tudo resolvido, mas outra não vai estar. Então, a Bíblia não nos chama para apontar o dedo para o irmão, nos chama primeiramente para pensar na gente, né? E eu queria assim, que isso ficasse muito claro aqui no que a gente está tratando, né? Porque a gente está pensando mesmo como tratar, né? Deus trabalhar com a gente aquilo que a gente precisa caminhar, né? E a inveja, o arquirrival do contentamento, como a autora coloca, por quê? Porque ela sempre quer mais, ela nunca está satisfeita com ela, com o que ela tem, né? O texto de Tiago diz que onde há inveja, sentimento faccioso, aí a confusão e toda espécie de coisas ruins. E que ruim, né? A gente pensa assim, não, então eu não posso olhar o outro, né? Eu não posso... E a gente vê, notar que uma outra pessoa é abençoada, né? Olha, a casa da irmã é muito boa. Nossa, a irmã já conseguiu aposentar e eu não consegui ainda. Olha, a irmã pôde viajar e eu não queria e não fui, né? Ou, enfim, em situações do nosso dia a dia, notar que uma pessoa abençoada não é o problema. A questão é o que você faz depois disso. Se a gente der graças a Deus, que é esse negócio do nosso coração, né? Da gratidão, inclusive pela bênção que os outros desfrutam, né? Se meu coração, de fato, eu tenho gratidão a Deus pela bênção do meu irmão, isso vai bloquear até que a inveja venha no meu coração. E ela diz ainda, né, que o descontentamento é o resultado por satisfação num lugar, nas coisas e na hora errada. Então, assim, eu posso me satisfazer, ficar muito feliz, estar contente, eu devo, né? Tem vários textos, alegrai com os que se alegram, chorai com os que choram, ou seja, tende empatia, tende o mesmo sentimento com o seu irmão. Vamos parar, né? Vamos avaliar como é que a gente tem caminhado. E entendendo que o descontentamento, a gente largar ele é o começo, então a gente tem que se abraçar ao contentamento. E aí vem o texto de Timóteo, 1 Timóteo 6, 5, 8, que... Deixa eu subir um pouquinho aqui.
Paulo escreve, né? De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. A primeira coisa desse versículo que eu queria trazer aqui é a questão da piedade, né? Assim, de vez em quando o pastor toca no assunto na igreja, né? A piedade não é eu fazer caridade, não é eu ser bondosa. A piedade tem a ver com a minha obediência àquilo que Deus mandou fazer. Isso é uma vida piedosa. Então, assim, isso, como Paulo vai dizer, é fonte de lucro, a piedade com contentamento. Ou seja, eu vou estar fazendo aquilo que Deus quer que eu faça, mas feliz. Então, assim, isso é grande fonte de lucro, como Paulo vai dizer. E ele vai continuar, tendo sustento e com que nos vestir, sejamos contentes. E aí tem um texto de Jesus também, que é muito conhecido quando ele fala da ansiedade da vida, né? Lá em Mateus, ele vai dizer, olha os lírios do campo, né? Ninguém vestiu tão bem. Ou os passarinhos, né? Que Deus os alimenta. Diz, vocês não valem mais. E aí a gente fica pensando, Deus tem nos alimentado, nos vestido desde que a gente nasceu. Se a gente pensar os bebezinhos, né? Desde o leite materno, lembro que quando eu ia ter neném, o pessoal falou assim, você está preocupado com tanta coisa, né? Com quarto, com brinquedo, com não sei o que. Não. Criança precisa, na época falavam, né? É leite e fralda. O resto, a fralda veste, o leite alimenta. Então, assim, Deus tem feito e provido isso. Mas o problema é, vamos avaliar, será que a gente está contente, de fato, só com a comida e com a vestimenta? Ou será que você olha o seu guarda-roupa, que está cheio, e diz assim, eu não tenho roupa? Será que a gente, em vez de agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos dado, a gente continua reclamando? E, pô, é tão pouco, né? Só ter comida e vestimenta? E a gente se preocupa com tanta coisa, igual Marta, né? Se preocupava com tanta coisa que não precisava, não deveria se preocupar. O nosso contentamento não pode se basear no fato de a gente ter ou não ter uma coisa. Ah, eu queria muito ter aquela bolsa, ter aquela calça, ter aquele sapato. Tá nisso o teu contentamento? Uma coisa tão efêmera, tão pequena, que vai se ruir. Nosso contentamento ele deve estar fixo em alguém que, de fato, que nos dá a direção, né? Nele deve estar o nosso contentamento. A autora vai tratar uma coisa que eu achei muito interessante, que tem a ver com com a armadilha mental, ela chama assim, que é o que a gente tem pensado, né? O texto de Filipenses que a Erika leu, ela leu a partir do 10, né? Mas se a gente subir um pouquinho, no versículo 8, que é muito conhecido também, ele vai dizer, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, algum louvor, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Agora, vamos parar um pouquinho e lembrar como é que foi nosso dia hoje, né? Assim, o que a gente tem gastado nosso tempo pensando, irmãs? No quê? Se teu pensamento pudesse ser ouvido por todo mundo, como que você ficaria? A autora chama de fazer um inventário mental, né? Achei interessante essa ideia dela, né? Vamos parar e pensar mesmo, o que eu tenho pensado? Aí a mente fica vagando e ela vai falar do lixo, né? Se nossa mente vaga, se eu deixar a mente sozinha, eu vou voltar na lixeira. Aquilo que não presta, meu pensamento vai estar lá. Nós somos chamadas, né? Quando o Paulo escreveu os Colossenses, para pensar nas coisas do alto, onde Cristo está. Dizer que eu tenho que pensar nas coisas do alto quer dizer, tira o teu pensamento de onde ele está e pensa nisso aqui. Que pensar é imperativo, né? Vai pensar nisso aqui. E aí, assim, a gente não se preocupa, deixa a mente vagar, né? Assim, ao léu, né? Digamos assim. Depois a gente fica se perguntando, puxa vida, por que eu estou tão descontente? Por que eu estou tão preocupada? Por que eu estou tão invejosa, cobiçosa, amargurada, angustiada, com medo? Sua mente está no lixo. A gente é chamado a parar e controlar o nosso pensamento. Se eu estou pensando em algo que não é verdadeiro, não é puro, não é justo, não é agradável, não é de boa fama, não tem virtude, não tem louvor, eu estou assumindo a responsabilidade mesmo de ir lá na lixeira. E assim, não é isso que Deus tem pra gente, não é isso que Ele quer de nós. Não é isso. E é interessante que, assim, às vezes a gente fica remoendo coisas, a autora vai até falar isso,
muitas insatisfações nossas iam desaparecer simplesmente se a gente parasse de pensar nisso. Quando a gente, às vezes, queria ter uma coisa, não tem, aí fica remoendo, puxa vida, se eu tivesse aquela coisa. Ou então preocupação, ansiedade, aquilo que não vai acontecer. E a gente fica remoendo. Assim, a gente é chamado para sair dessa, literalmente. Vamos dominar o nosso pensamento, deixa isso para lá. Muitas vezes, assim, a gente fica remoendo o que poderia acontecer. Não, e se meu chefe falasse não sei o quê? Não, e se a colega fizesse tal coisa? Não, e se, de repente, talvez, quem sabe? E isso vai gerando ansiedade. E o que é ansiedade? Se não a gente permanecer nessa preocupação, nessa inquietação, isso vai tomando força no nosso coração, e a gente não faz o que Pedro vai dizer, né? Vai a ele e lança nele toda a ansiedade, porque ele está cuidando de vocês. Vamos ter cuidado com o que a gente anda pensando. A gente precisa disso. E é interessante, porque você pensa assim, mas isso é coisa de outro mundo, né? Como assim a gente não ficar pensando, se isso vai ou não acontecer? Como assim vou ficar, né, querendo dominar meu pensamento? Vamos ser bem sinceros, né? Se for para pensar de fato no que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, boa fama, realmente não dá para viver aqui. Tem hora que eu fico me pensando assim, né? Porque assim, eu não posso, de repente, eu não posso ouvir rádio, não posso ver televisão, não posso olhar WhatsApp, não posso ir na internet. Parece que tudo que circula entre nós, no nosso cotidiano, nossa vida, né? Conversar com os nossos filhos, pensar nisso, qualquer coisa. Parece que se a gente for tirar isso à risca, vai ser de fato muito difícil. E aí vem uma questão, é uma mudança de perspectiva, porque o contentamento é uma nova forma de ver o mundo. E, de fato, não faz sentido para o mundo isso. Como alguém que não conhece a Cristo pode pensar, você está contente com essa situação? Não estou contente com a situação. Eu estou contente. Eu aprendi a estar contente. Pensa Paulo, quem vivia perto de Paulo, como é que Paulo vai dizer que aprendeu a estar contente, né? Depois de ter passado por naufrágio, com pobreza, com tribulação, como é que ele diz isso, gente? Eu imagino que as pessoas que conviviam com Paulo também se perguntavam, quem não conhecia Cristo, né? De fato é de outro mundo, mas nós não somos desse mundo. Essa é a questão, nós não somos desse mundo. E aí o texto de Romanos vai dizer, um texto muito conhecido, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu grifei algumas palavras que a autora trabalha no texto dela, quando ela diz sabemos. Gente, nós sabemos, quer dizer que é uma coisa que eu tenho certeza que é assim, é um ponto pacífico. Não é algo que eu fico me questionando se é ou não. Eu tenho certeza daquilo mesmo. Nós estamos familiarizados com essa situação. Eu sei mesmo, não tenho dúvida, né? Nós sabemos. E é um saber que é coletivo, né? Não é só meu. Nós sabemos, né? E que todas as coisas, gente, todas não é algumas. Todas, nós falamos das coisas boas, mas das coisas ruins mesmo. E o todas as coisas, que se refere, não algumas coisas, mas todas, muitas vezes não é para agora, para aqui e agora. Não é uma situação desse momento. Né? Às vezes a gente acha assim, não, então, né? Pois é. Não. Nosso olhar é para frente, é o futuro. É Cristo, né? É o céu. Mas não é todas as coisas para todo mundo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, essa é uma fala para os cristãos. Se de fato você ama a Deus, você pode ter essa convicção, essa certeza de que, como Paulo escreveu, nós sabemos que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Só que isso não significa eu, então, ficar parado, né, em berço esplêndido. Não, tudo bem, então tudo coopera, então não preciso fazer nada, né? Não significa isso. Não significa a gente, não é porque uma situação, como eu falei, né? Não é que uma situação é estressante que eu devo ficar estressada. Não é que eu não tenho que fazer nada, eu tenho algo a fazer. Eu preciso chegar e apresentar isso diante de Deus. Que aí é um outro texto que a Érica comentou, que acho que também é de Filipenses, né? 4, mas um pouquinho antes, que ele vai dizer de você apresentar a Deus com súplicas e ações de graça. E aí a paz de Deus vem, que excede todo entendimento, guarda nossa mente. Deus não está dizendo que a gente não
A palavra não está dizendo que a gente não vai ter sofrimento, não está dizendo que a gente não vai ter momentos de angústia, como Jesus teve. Mas Jesus apresentou diante de Deus e seguiu contente a missão dele até o fim, de morrer e se entregar por nós. Então, assim, o sofrimento não é uma coisa que não pode existir, pelo contrário, ele existe, é real. Mas não é nisso que deve estar fincado o nosso olhar. A autora segue dizendo assim, vamos pensar nos métodos práticos, né? Como o Tiago escreve, tornai-vos, pois, praticantes, e não apenas ouvintes enganando a vós mesmos. Ela pontua duas questões, uma é a gratidão, né? Quando o nosso coração a gente estimula a gratidão como um hábito diário, ela diz assim, verbalize sua gratidão, verbalize orando a Deus, falando com Deus, mas também com a sua família, com seus amigos, sei lá, com quem está perto de você. Fale disso, agradeça, reconheça como Deus tem cuidado de você o tempo inteiro. Reconheça e considere a providência de Deus em todas as coisas. Quando a gente fala de providência, nas coisas simples, sei lá, se você pensar no seu café da manhã, né? Para aquele pãozinho estar na sua mesa hoje, olha lá, quem plantou o trigo, né? Vamos pensar quantas pessoas trabalharam para chegar aqui. Ou se você pensar na internet, nós estamos hoje aqui usando o Zoom. Quantas pessoas não trabalhavam para a rede, para tudo isso funcionar? Olha a providência de Deus cuidando de todos os mínimos detalhes da nossa vida. Sejamos gratas. E o segundo ponto que ela coloca é a questão da substituição. Ela fala assim, olha, se nosso contentamento, independente das circunstâncias, está baseado no fundamento instável, incerto. Hoje é tudo bem, amanhã não está. Mas quando ele repousa sobre a soberania e a bondade de Deus, ali ele vai estar seguro. Decidamos, irmãs, estarmos satisfeitas em Deus. Paulo vai dizer, em 2 Coríntios 4:7, temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Vaso de barro, o que a gente lembra? O barro, ele vai para a fornalha, para que ele aprenda a ser só um humilde recipiente. E a nossa vida tem que ser assim. Nós somos moldados, somos um vaso, e dentro de nós é o tesouro, como ela vai dizer, né? A dificuldade no vaso de barro. Que dentro de nós tem um tesouro. E qual é o tesouro? É o Evangelho. E aí o texto de Paulo de Coríntios, um texto muito conhecido, tanto o de 2 Coríntios 4, de 8 a 10, como o de 6, 4 a 10, está fazendo um contraste, né? Das lutas por dentro e por fora, né? Os dois textos, interessante depois as irmãs lerem, eu vou correr por conta do horário, mas dá para a gente fazer um contraste, né? Do lado de fora, sou rodeado de dificuldades, atribulação, perseguição, abatido. Mas do lado de dentro, onde o tesouro se encontra, não são angustiados, desanimados, desamparados, nem destruídos. Isso significa que quando a gente olha para fora, sim, a gente vê a dificuldade. Nós não estamos dizendo aqui que a gente não passa por elas, pelo contrário. Mas olhando para fora, a gente não vê o tesouro. O tesouro é o que nos renova, né? Aquele texto também vai dizer que o homem exterior, né? Enquanto o homem exterior se corrompe, e aí, assim, ele vai se degenerar mesmo, vai se corrompendo até morrendo mesmo que a gente vai encontrar com a morte. Mas nosso homem interior está se renovando. Porque é de lá que está a nossa esperança. É isso que nos segura, que nos mantém com o olhar fixo onde a gente deve estar, né? E o texto de Hebreus que eu coloquei aqui, os exemplos de fé, né? Muitas vezes a gente gosta de ler aquela parte, né, dos homens que fecharam a boca de leões, né? A gente vê assim, nossa, como esses homens se dispuseram, né? Mas no finalzinho dos versículos, 33 a 39, vai dizer dos homens vai dizer daqueles que foram cerrados pelo meio, das mulheres que perderam suas vidas, gente que sofreu. E assim, se você olhar para a vida aqui, nesta parte da eternidade, digamos assim, né? A vida aqui, foram fracassados. Mas não foram, porque a esperança deles não estava aqui. Então, assim, mesmo cerrado pelo meio, mesmo perseguidos, os olhos deles estavam num lugar seguro. E já estão, né, no céu, gozando das bênçãos com Cristo, né? E ao falar disso, a gente pensa no contentamento nas aflições, né? O contentamento, ele vê a providência de Deus em todas as circunstâncias.
tudo em nossa vida está debaixo do seu plano, do seu cuidado. Logo mesmo no sofrimento, podemos aprender a ter o nosso coração contente. Irmãs, eu voltei a falar no início, né? A gente sabe que quando não está fácil. Como ano passado não foi, né? Assim, a situação da pandemia, a situação de desemprego, a situação econômica, a gente, você perde um ente querido seu, tem pessoas que você ama muito que passam por problema de saúde sério. Isso não significa que a gente não tenha sofrimento, irmãs. Por favor, não é disso que a gente está falando, mas a questão de onde estão os nossos olhos, né? O sofrimento em si ele não é pecado, mas como a gente administra isso? Como que a gente lida com essa situação, né? Nosso coração não deve estar turbado, porque Cristo já veio e já nos mostrou o caminho. E a autora vai ter uma fala assim que parece até meio pesado, mas é a verdade mesmo, né? O descontentamento é, no fundo, uma atitude grosseira para com Deus, uma postura que o culpa ao invés de render-lhe gratidão. É uma recusa a submeter-se, a agradecer ou honrar a Deus. O descontentamento, ele recusa o consolo, ele vê o sofrimento como destino final. O nosso destino final não é no sofrimento. Nós que temos a Cristo, não é. Mesmo que a gente passe pelo sofrimento, todos nós, em medida ou outra, a gente passa, mas não é aqui. Não é aqui, irmãos. E aí ela aborda, para a gente já estar chegando, né? Eu estou correndo um pouquinho. Vamos escolher, né? Ela coloca, escolha o contentamento. E ao abordar escolha o contentamento, ela diz assim, que é o que a gente pensa, né? Parece difícil colocar o contentamento em prática. E falar, tudo bem, mas como é que eu vou viver isso, né? E ela diz assim, escolha primeiro estar contente nos pequenos problemas, para estarmos treinadas quando os mais sérios vierem. E aí, muitas vezes, a gente se descontenta por qualquer coisa, né? Pela pisada no pé, por alguém que falou uma coisa que você não gostou, pela comida que não era como você queria, pelo marido que fez algo que você não gostou. E são coisas pequenas que você vai tirando um descontentamento. E, irmãs, é a oportunidade de você começar a contentar agora. Agradecer pelas coisas pequenas. Para quando vier uma situação mais difícil, a gente já tenha aprendido a se contentar. E nesse ponto ela aborda aquele texto de Jesus, quando fala, né? Na verdade, lá antes ainda em Êxodo, mas depois é repetido no Novo Testamento também, amar a Deus com toda a sua força. Interessante que eu fiquei lendo, fiquei pensando, né? E ela fala assim, será que seu amor a Deus é fraquinho, mirradinho? Ou será que você ama a Deus de fato com toda a tua força? Isso requer um esforço. Por que não? Porque se achar que amar a Deus é tranquilo, não tem nenhuma uma disposição sua mesmo, por força nesse sentido, né? Isso leva um esforço, né? E a gente precisa se treinar, né? E ela coloca assim também que o contentamento desarma uma situação que poderia tornar estressante. Gente, como isso é verdade? Quando a gente aplica a palavra de Deus, até aquele texto de Provérbios também, né? Que a palavra branda desvia o furor. Às vezes você tá assim, a situação... Ai, se eu falar uma coisa, o trem explode. Aí você relaxa, não, eu vou ficar contente com isso, não vou... E aí você muda a fala, assim, gente, se eu tivesse me expressado de tal forma, aquilo ia gerar uma situação pior ainda, né? Como a gente tem que ter essa sabedoria, né, de refletir mesmo como que a gente tem agido. Ela diz, exige acima de tudo o contentamento, uma submissão a Deus. Morrer para si, tomar a cruz e segui-lo. De novo, o que é isso senão o evangelho, né? Quando Jesus nos chama para morrermos para nós mesmos, tomar a nossa cruz, esse é o evangelho. Então, o contentamento nada mais é do que uma forma de você expressar Cristo em você, né? Ou seja, viver o evangelho. E o contentamento, ele não é opcional. Biblicamente, ele não é opcional. Não posso escolher estar ou não contente. Ele é um requisito, mas não é requisito severo. Por que ela diz isso? Porque o contentamento vai trazer paz, vai aquietar o nosso coração no meio das adversidades. A gente tem a certeza de que Deus não perdeu o controle, tem a certeza que Deus está usando tudo isso, mesmo os sofrimentos que a gente venha passar, de que isso não está fora do cuidado de Deus, isso traz paz ao nosso coração. Pelo menos deve trazer paz ao nosso coração. Que o nosso coração se aquiete, né? Que a nossa alma se aquiete diante dessa verdade. E para a gente já estar caminhando, né? Eu fiz um paralelo aqui que ela traz entre o contentamento e o descontentamento.
Enquanto o contentamento ele é confortante, o descontentamento causa inquietação e incômodo. O contentamento cuida dos outros. O descontentamento busca agradar somente a si. Afinal de contas, você se sente o centro do universo. O contentamento ele é agradecido. O descontentamento se recusa a agradecer. Sempre está faltando alguma coisa, né? O contentamento ele conta as bênçãos que tem. O descontentamento conta suas queixas. Eu sou queixosa, né? O contentamento é alegre. O descontentamento é a cara feia. O contentamento sofre a pena. O descontentamento aponta os erros. O contentamento é generoso. O descontentamento não compartilha. O contentamento é decidido. O descontentamento é incansável. Isso é um paralelo na nossa vida. Como que a gente tem andado, irmãos? E é aquela história do cachorro, né? Vários dizem ilustração, né? Quem que você está alimentando, né? Nós sempre estamos alimentando alguém. Ou a gente está alimentando o descontentamento e matando de fome o contentamento, ou a gente alimenta o contentamento e mata de fome o descontentamento. Que seja essa a nossa escolha, nosso desafio, a nossa busca, né? Em fazer isso. E antes da gente encerrar, é o momento da gente pedir a Deus mesmo que nos mostre o que nós, em alguma área da nossa vida, que a gente tem sido descontente, como a Érica apontou no início, né? Será que é na nossa família? Será que é o nosso trabalho? Será que é a nossa casa? Será que é sua vizinhança? É o seu casamento? O que tem acontecido que tem te deixado descontente? Na hora da gente fazer mesmo, meio que o que ela chama, né, do tal do inventário mental, o que de fato tem deixado a gente descontente? Depois que você viu isso, pare, confesse a Deus. Descontentamento é agindo o contrário ao que Deus quer que você age. Então, confesse a Deus e passe sobre uma postura de gratidão. Agradeça a Ele. E submeta-se à vontade e aos propósitos de Deus para a nossa vida. E sejamos agradecidos. Que seja essa, de fato, nosso foco, nosso norte, né? A nossa direção. Lembrando do texto inicial, quando Paulo vai dizer, né? Não por causa da pobreza, antes, né, ele vai dizer, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E ele vai citar, né? Como a Érica leu, sem passar por todas as situações. Que tudo posso naquele que me fortalece. A gente usa muito esse versículo 13, né? Falando de, enfim, várias situações que estão fora do contexto, né? Mas se a gente pensar que ele falou nesse contexto, 2 versículos antes, na verdade não era versículo, né? Era, talvez no mesmo parágrafo que Paulo estava escrevendo, que ele diz que eu aprendi a viver contente, ele diz que ele pode tudo naquele que nos fortalece. Ou seja, ele aprendeu a estar contente não porque Paulo era bonzão, mas porque tinha uma cruz. Na cruz, em Cristo, nele, a gente pode se contentar, a gente deve se contentar. E é ele que nos fortalece para que a gente consiga viver como ele quer que a gente viva. Para que, de fato, o contentamento seja uma prática da nossa vida, que a gente consiga, né, ter mais momentos assim. Como a autora vai dizer, eu acho que é o que a gente pensa de modo geral, né? É difícil falar, pode ser muito fácil, né? Quero ver fazer, como diz o outro, né? Mas que a gente assuma esse compromisso, esse desafio, nós sermos mulheres mais gratas a Deus por aquilo que Ele tem feito. Muito mais do que sairmos desse lugar de murmuração, de queixa, de realmente a gente depositar o nosso coração diante de Cristo, né? Sabendo que é por Ele, entendendo que nós mesmos, por nós mesmos, não tem muita saída, né? Mas em Cristo, na cruz dele, né? Ele veio e Ele que nos fortalece para que a gente siga. Irmãs, eu vou colocar nesse momento a música que a gente trabalhou aquele dia, né? De Filipenses, e é um momento que a gente vai ter um momento de reflexão. Algumas pessoas conhecem a música, a gente tocou na outra vez. A ideia é que a gente pare e reflita um pouquinho. É claro, depois vamos seguir, cada um tem seu momento com Deus, né? Para pensar como é que está a sua vida. Mas eu queria que a gente refletisse um pouquinho agora, pensando como a gente tem aquelas áreas que a gente precisa aprender a se contentar mais
e já vai se preparando, né, para pedir perdão a Deus e passar a sermos Tudo que for verdadeiro, honesto e justo, tudo que há de mais bonito, puro e amável. Se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão, e assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Amém, irmãs. Vamos estar orando nesse momento. Eu vou estar... Um minutinho que eu parei aqui, esqueci de dar pause. Aí continua tocando para mim. Vamos estar orando nesse momento. Deus amado, muito obrigada, Senhor, por Cristo ter vindo por nós. Obrigada pelo teu amor insondável. Obrigada pela tua entrega por nós, Deus. Somos muito gratos a Ti, Deus, e nosso coração transborda de alegria por isso. Diante do Senhor, reconhecemos, Deus, e confessamos os nossos pecados. Quantas vezes, Deus, temos sido ingratas, temos demonstrado descontentamento com as coisas que o Senhor tem feito na nossa vida, Deus. Tantas vezes nós, tão falhas e pequenas, queremos dizer para o Senhor como a gente gostaria que fosse, ou como que deveria ser as coisas. Ah, Deus, nos perdoa, tem misericórdia de nós, Deus. De fato, nós reconhecemos que somos apenas criaturas do Senhor, que é o Senhor mesmo que tem todo o controle e que nada foge, Deus, dos planos do Senhor. Aquieta o nosso coração, Deus, nos faça desfrutar da paz do Senhor, da alegria do Senhor, mesmo em meio às dificuldades, Senhor. Nos ajude a ter um coração fixado em Ti, nos ajude, Deus, a ter um coração disposto, Deus, a sempre Te louvar e Te agradecer, independente do que aconteça. Deus, mesmo nos momentos de dificuldade, que nos alegremos, Pai, em ter o Senhor conosco, Pai. Que os nossos olhos, de fato, estejam fixos na eternidade, Deus. Que as coisas do cotidiano, que tantas vezes tiram nossa paz, nos ajude, ó Deus, nos dê sempre mais o Teu domínio próprio, para que a gente possa passar por todas essas situações, lembrando, ó Deus, que o nosso corpo exterior, nós somos de barro mesmo, e temos as aflições de barro, mas que o nosso homem interior, Deus, está ligado contigo, se renova dia a dia, na certeza e na esperança de estarmos contigo em breve. Ó Senhor, nos fortalece, Pai. Nos ajude, ó Deus. Me ajude, ajude as minhas irmãs, Senhor, a termos a alegria que vem do Senhor. Que o Senhor cuide também, ó Deus, nos ajude a pensarmos o que devemos pensar. Que, de fato, isso domine o nosso coração, a nossa mente, e a gente desfrute disso, Pai, como o Senhor mesmo requer de nós, Pai. Que isso, de fato, traga alegria, prazer ao nosso coração de pensarmos nas coisas do Senhor. Aquece nosso coração dia a dia mais, Senhor. Abençoe cada uma das minhas irmãs, Deus, nas lutas que cada uma enfrenta, mas que nós possamos enfrentar sempre com o olhar em Cristo,
naquela cruz, que de fato é quem nos assegura e quem nos fortalece para que a gente consiga viver uma vida que agrade ao Senhor, inclusive nos aprendendo a contentarmos em Ti. Essa é a nossa oração, Senhor, gratas em nome de Jesus. Amém. Irmãs, chegamos em... Muito bom que foi, hein? Ótima palavra, Thalita. Eu fui muito Excelente. abençoada com esse livro. Eu tentei, até fiquei assim, como que eu vou falar, né? Parece que eu vou falar tão rápido, não sei se eu vou conseguir a profundidade. Esse livro, né? parece que tinha aquele grupo que compartilhava as mensagens. É esse livro? Que foi criado um grupo? Tinha aquele livro, só que esse, quando compartilhou, não foi o áudio do livro, né? Ela falou algumas coisas que ela entendia, e depois eu vi que tem esse livro, e depois tem outro livro como se fosse de atividades, porque quando eu comprei esse, depois quis comprar outro, acabei não comprando. Mas, assim, foi muito abençoador para mim. Então, eu falei assim, bom, quero compartilhar com as irmãs, né? A gente vinha com a intenção de fazer algo sobre gratidão, né? Que a gente parasse para agradecer mais. E aí, acabou calhando, né? Então, a gente preparou, domingo nós vamos levar as latinhas da gratidão, né? Como é conhecido, para que a gente se estimule, né? Na verdade, a latinha é só um instrumento, né? Mas para que a gente se estimule, todo dia eu vou escrever pelo menos um motivo de gratidão. E aí, para depois eu colocar abrir, em prática, né? colocar em prática. Sim. Né? Dali você vai estabelecer o prazo, se vai ser no final do mês, se vai ser daqui a 2 meses. Eu vou abrir aquela caixinha, aquela latinha, e eu vou reler, ver tudo que Deus já fez, né? Quantas coisas a gente pode agradecer, né? E louvá-lo. É que às vezes a gente esquece de agradecer, tem tanta coisa que a gente pode agradecer e passa batido, você já passou o dia e não agradeceu, só pede, né? A gratidão é muito importante. Deus tem cuidado de nós, né? Para a gente encerrar, só passando para os... Alguém falou alguma coisa? Não, né? Eu ia falar só, Thalita, que às vezes nós mulheres nos apegamos muito aos problemas, né, que nos cercam no dia a dia, né, nos nossos afazeres. Então, a gente às vezes acaba maximizando os problemas demais. E quando a gente faz isso, a gratidão, ela some do nosso coração, né? E não é isso que o nosso Deus deseja de nós. E foi muito bom mesmo sermos relembradas que devemos ser agradecidas apesar das dificuldades, né? Que elas não vão sumir, né? Faz parte da nossa vida, né? Mas que a gente precisa realmente cultivar esse coração grato, né? Isso é muito bom da gente escrever todo dia, né? Um motivo de gratidão para a gente cultivar isso no nosso próprio coração, né? Coloca isso em prática mesmo, né? E como é gostoso, né? Mas quando a gente encontra alguém que é assim, né? Que a gente conversa com a pessoa, é tão bom, mas quando você encontra alguém que é rixosa, você sabe murmurar, que, né? Assim, ou então que é invejosa, tudo do outro é melhor, mas o dela nada presta, né? Assim, o casamento não presta, o filho não presta, sempre o filho do outro é melhor que tudo é melhor do outro, né? Então, assim, como a gente tem que ser tratado com isso. Volto a dizer, esse estudo, é aquilo que eu falei, né, no início, assim, não é para a gente olhar a vida do outro, não, tem que olhar a nossa, né? Que a gente está em pé, veja para que não caia, né, naquilo que a gente tem dificuldade. E que Deus nos ajude, irmãs. Amém. Seguimos em frente. Amém? Amém. Vou pedir para a Virgínia orar encerrando. E depois eu vou pedir para quem está de câmera fechada, se puder abrir a câmera, só para a gente fazer o registro, tá bom? Oremos. Senhor nosso Deus, nós agradecemos, Pai, porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas. O Senhor tem olhado com amor para os nossos pecados e não permite que nós nos abalemos, nós sofremos tanto com os nossos próprios pecados. Nós somos gratos, Pai, porque o Senhor nos dá sabedoria, mesmo em meio às lutas, Senhor, para confiar muito no Senhor.
Abençoe cada irmã que está participando, as que não puderam participar. Nos dê humildade, Senhor, para que possamos, assim, amar umas às outras, Pai, respeitar e viver esse momento tão misericórdia, perdoa os nossos pecados, fortaleça a nossa fé em Cristo Jesus, que possamos, Senhor, realmente te servir em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém.